bate-papo. Acho que a interação é onde a gente tem maior riqueza aí na nossa troca aqui de experiências ao longo do dia. Bom, primeiro, eu queria agradecer a presença de todos e falar, cara, eu sou empreendedor, poderia dizer um empreendedor serial. Eu comecei a empreender desde muito jovem, quando eu tinha 17 anos. Eu abri minha primeira empresa. A gente fazia entretenimento para plataformas mobile. Na época, o celular era algo bem rudimentar. A gente tinha o SMS como principal ferramenta. A gente fez o Show do Milhão, para quem lembra daquele programa do Silvio Santos. Então, assim, eu comecei a minha vida empresarial. Eu vendi essa empresa alguns anos depois. E, a partir daí, eu tive uma experiência bastante transformadora, que eu poderia chamar de uma visão de futuro experimental. Eu era um cara que ficava 5 horas por dia no trânsito. Eu não percebia o quanto isso era difícil. Eu morava muito longe, eu trabalhava num lugar distante, eu ainda estudava, e eu ficava 5 horas por dia dentro de um carro. E eu tive uma experiência, eu fui casar com alguns anos depois que eu vendi aquela minha primeira empresa, e eu fui morar bem pertinho de onde eu trabalhava, e eu comecei a abandonar o carro gradativamente. Eu passei a fazer os meus trajetos a pé, de bicicleta. Eu escrevi 3 livros, Como Viver em São Paulo Sem Carro, em uma época que todo mundo criticava, né? O pessoal, mas que loucura, como assim alguém vai viver em São Paulo sem carro? Não tinha Uber, não tinha as plataformas digitais que a gente conhece hoje, e eu entendia que as pessoas não seriam mais escravas daquela situação de ficar horas no trânsito. E eu fundei uma empresa do setor imobiliário, com uma cabeça digital, com uma cabeça de startup, que se chama Vitacom. A Vitacom agora acabou de completar 11 anos de idade. Uma empresa que saiu do zero. Eu comecei captando recursos com uma pastinha embaixo do braço, realmente bootstrap, do nada, e a gente foi começando com 1 prédio, 2 prédios, 3 prédios, e o conceito era muito simples, embora bastante duvidado na época de se aquilo ali poderia fazer sentido, em que eu acreditava muito em que as pessoas poderiam morar mais próximas, em apartamentos menores, e assim fazer a diferença nas suas vidas. A gente queria democratizar a moradia, fazendo apartamentos compactos, de forma que as pessoas não precisariam usar o carro. E para suprir esse espaço, a gente trouxe um equilíbrio, né, chamado de sharing economy, em que a gente trouxe uma série de itens compartilhados para dentro dos prédios. Hoje a gente vê, parece comum, mas coworking, espaços compartilhados desde ferramentas até lugar para receber os amigos. E assim nasceu a Vitacom, do zero. Praticamente foi uma jornada empreendedora raiz, como a gente diria, e hoje são quase 100 prédios, uma série de execuções, são mais de 30 mil clientes que nós temos hoje dentro desse conceito, e a gente conseguiu influenciar toda uma geração de empreendedores pelo Brasil inteiro que acreditaram nesse conceito, que viver com menos, de uma forma mais minimalista, mais eficiente, poderia ser o futuro, né? A gente ter menos custo de carrego, mais simplicidade, menos afazeres domésticos, e assim ter mais tempo, né? O que a gente quer, acima de tudo, é gerar mais tempo para as pessoas. Então, essa foi a jornada da Vitacom, e nisso, 2 fatores mudaram muito a minha forma de pensar, tá? O primeiro deles foi entender que as pessoas não necessariamente precisariam comprar um apartamento. Eu entendi que, pelo contrário, a verdadeira mobilidade, a moradia do futuro, é uma moradia que acompanha a pessoa em cada fase da sua vida. E parece um pouco utópico, mas a gente falar de uma moradia que é consumida como serviço, a gente está falando de uma forma que as pessoas possam morar sem necessariamente comprar uma moradia, sem comprar um apartamento, elas usarem conforme a sua necessidade. Então, eu troco de apartamento se eu estou na faculdade, eu fui para um emprego, mudei de emprego, eu casei, eu tive filhos, eu vou mudando a forma como eu moro, e se possível até já falar em interplanetária, as pessoas hoje com trabalho remoto poderem mudar de país. Então hoje o grande sonho é permitir que a moradia seja provida de uma nova maneira. A gente quer reinventar a moradia, essa foi a primeira percepção. E 2, que o mercado imobiliário, embora muito grande, né, embora hoje a gente tenha uma produção aí de em torno de 5 mil unidades por ano, é possível pensar numa escala muito maior, possível pensar numa escala global, de prover uma plataforma tecnológica que liga aqueles elementos que estão ociosos. Então, você imagina o que tem de ociosidade entre a moradia, entre apartamentos que ficam vagos, hotéis que ficam sem ocupação, são pousadas, são alocações por temporada, que ativos ficam vacantes durante 60%, 70%, 80% do seu tempo, e a gente pode ocupar com uma moradia flexível. Então, um exemplo só para a gente colocar isso em
em uma realidade mais palpável, se uma pessoa, por exemplo, quer morar numa região que ela opera por temporada, tá? Vamos pegar uma região de praia, ela opera em pico entre novembro e março. Então, ela tem uma alta temporada, ela fica vazia praticamente durante 8, 9 meses do ano. Então, as pessoas podem morar a um custo muito mais barato, com qualidade de vida, com toda a infraestrutura, e pagar por isso muito mais barato, aproveitando a ociosidade de uma moradia flexível, que a gente chama de moradia por assinatura. Então, em resumo, a gente está transformando o mercado imobiliário da mesma forma que a Netflix transformou o mercado de entretenimento. Aliás, o nosso investidor na House é o mesmo investidor, foi o primeiro investidor da Netflix, foi o cara que viu essa transformação na indústria de entretenimento, é o mesmo investidor que hoje está na House, é um investidor da Califórnia. Então, a gente acredita muito que é possível transformar o mercado imobiliário para um novo formato em que as pessoas consumam a sua moradia de uma forma totalmente diferente do que a gente conhece hoje, sem endividamento, sem ITBI, sem ficar presos em uma burocracia, sem ter que ficar num único lugar durante toda a sua vida. Então, esse foi um conceito criado para quando a gente tinha ultra necessidade, as pessoas ficavam em um único emprego durante toda a sua vida, a segurança era ter aquele imóvel numa escritura, só que hoje, através das plataformas digitais, através de um futuro muito mais próspero, a gente consegue transformar isso e revolucionar a sociedade como um todo. Então, Matheus, acho que essa é uma breve introdução do que a gente sonha, do que a gente está olhando daqui para frente, que é uma revolução muito grande, no lugar onde as pessoas passam a grande maioria do seu tempo, das suas vidas, e eu acho que a gente pode ter uma conversa bastante rica aqui de interação, de pergunta, de crítica, de discussão em cima do que vai acontecer nesse futuro, da onde está a assinatura que já contempla aí plataformas digitais de entretenimento, carros por assinatura, você tem N bens que as pessoas hoje não estão mais consumindo do modo antigo, muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais ergonômico quando a gente fala em termos de economia financeira, e é isso que a gente quer trazer para o mundo, um mundo melhor, um mundo próspero e um mundo de abundância. Então, eu queria voltar aí para você, e a gente pode conduzir aí como for de interesse aqui do grupo, para a gente ter uma troca rica. Legal, obrigado aí pela pergunta, sensacional, realmente esse é o espírito. Então, para a gente entender, a House ela conecta, você tem proprietários, você tem imóveis, grande parte deles ociosos, e você tem uma demanda gigantesca, tá? De pessoas que precisam morar. A gente tem um país com déficit de quase 10 milhões de moradias, uma demanda crescente de mais 2 milhões de moradias pelo menos por ano, e a gente não consegue atender isso de forma alguma. Então, existe aí uma grande questão de como é que a gente consegue fazer um match, né? Como é que a gente consegue juntar essa ociosidade de imóveis, de moradias que hoje já existem e que estão sendo produzidas com uma demanda crescente. E a gente ainda linka isso a prestadores de serviço. Então, hoje, quando a gente fala na House, você tem desde pessoas que provêm uma manutenção até plataformas digitais. Então, a pessoa, quando ela assina a House, ela já tem isso acoplado. Plataformas digitais como HBO, como Netflix, como Spotify, como o Tinder, elas já vêm conectadas na própria plataforma. A gente entende a moradia como algo que precisa integrar, tá? Não dá para dissociar hoje o imóvel da tecnologia e dos serviços. Isso tem que funcionar de uma forma integrada pela forma como o ser humano hoje quer ter a sua vida, com praticidade, com tudo resolvido. Não dá para a gente pensar em entregar uma planta, um tijolo, sem enxergar isso de uma forma maior. E, de fato, os dados hoje eles são fundamentais também em todo esse processo decisório. E aqui eu queria colocar um pouquinho do que a gente está fazendo, tá? Pela primeira vez na história, a gente tem os dados das pessoas morando. Até hoje as pessoas tinham dados transacionais, tá? A gente sabe por quanto uma pessoa comprou, por quanto uma pessoa vendeu, por quanto ela alugou. Isso é captado com certa facilidade pelas plataformas digitais, mas nunca na história foi feito a captação de dados enquanto a pessoa mora. Então, na House, a gente tem hoje uma quantidade expressiva, já a gente está falando de alguns milhares de unidades sobre operação, alguns milhares de moradores. Nós estamos já em 40 cidades pelo Brasil, então você imagina que a gente tem uma coletânea de dados de tudo isso que está acontecendo. Então, alguns exemplos. Quanto tempo a pessoa fica em casa, quanto ela consome de banda, quantas vezes ela recebe delivery, seja de comida, de e-commerce por dia, quantas pessoas ela recebe de visita, qual o número de consumo de compras, por exemplo, que ela faz, qual o número de fechamentos e aberturas de porta através de IoT. Então, todos esses dados capturados permitem algumas ações que jamais foram imaginadas, tá? A primeira delas são serviços preditivos que sequer a pessoa imaginou que poderia ter, ou ela nem percebe que isso está sendo feito, mas, por exemplo, a gente manda uma limpeza no horário que ela não está em casa,
para que ela não seja incomodada. A gente faz uma manutenção preventiva em cima do número de horas de permanência. A gente sabe de quantas noites essa pessoa dormiu, o quanto tempo ela ficou em casa, para saber quanto é o momento de trocar uma roupa de cama, por exemplo. Isso não traz só eficiência operacional, como a vida dela se torna muito mais prática, muito mais efetiva, sem sequer que ela perceba que algo está acontecendo, tá? Você tem a IoT, por exemplo, conexão de máquinas cafeteiras Nespresso, que elas avisam quando acabou a cápsula, a gente faz o refil, a reposição de cápsula sem que a pessoa precise pedir. Então, ela nem percebe, mas nunca faltou cápsula Nespresso dentro da unidade habitacional dela. Então, isso são algumas das possibilidades, mas a mais interessante de todas, que eu acredito, a gente tendo a leitura de tudo que está acontecendo, da ponta da demanda, tá? Disso, de todas as pessoas que dão inputs do que elas estão buscando, mais as pessoas que estão morando, a gente hoje está mudando a lógica de como é produzido o imóvel, de como é feito o empreendimento imobiliário. Até hoje, a gente tem alguns dados rudimentares, então as pessoas elas fazem pesquisas bastante simplórias, elas vão para a rua, captam dados, ainda é feito de uma forma bem rudimentar. Em cima disso, elas definem seus produtos, em cima um pouquinho de intuição também. Pela primeira vez na história, a gente está puxando os produtos em cima de uma demanda pré-existente, tá? Então a gente já sabe que existem X pessoas que querem de determinada tipologia, então elas querem 2 dormitórios de 45 metros quadrados, com um banheiro, elas querem pagar tanto para morar de aluguel ou para comprar unidade, elas valorizam mais no prédio uma quadra de beach tênis ao invés de uma piscina, ou elas preferem um sky bar ao invés de uma quadra de squash, por aí vai, para que a gente torne a moradia muito mais efetiva. Então, nós invertemos a lógica. Hoje a gente está puxando os empreendimentos, puxando não só a concepção, mas também toda a parte comercial em cima dos dados pré-existentes. Tá? Então, a gente fala de Big Data, obviamente isso tudo é coletado também de grandes fontes, de rede de navegabilidade, Small Data, que é produzida pelos moradores em uma escala muito menor, mas que dão inputs muito importantes. E só salientar que isso é essencial, a gente tem aumentado a velocidade de vendas dos empreendimentos onde a gente tem atuado pelo Brasil em 100%, 200% com bastante frequência, tá? Os produtos são muito mais assertivos, os preços são mais assertivos, a afinidade com o morador é infinitamente maior do que as pessoas conseguiam atingir até então. Mas o que me também me toca bastante, que a gente não pode esquecer, existe um lado de interação com o morador, que os dados eles mostram muita coisa, mas jamais eles vão mostrar um sentimento, um feeling, uma percepção que a gente consegue no encontro, num serendipity, tá? Numa relação humana. Então, aqui que o fator humano começa a agregar, é onde a máquina, onde os dados, eles não conseguem ser precisos, que é na parte emocional, na parte que tange as emoções, tá? E isso é muito importante. Se você tomar decisões 100% baseadas em números, você tem uma grande chance de acertar, mas você pode deixar passar algo importante na concepção, na percepção, tanto do produto quanto do modelo de negócios. Então, isso também é um alerta, mas a gente tem feito coisas incríveis que eu jamais imaginei, tá? Com alguns anos de trabalhando nesse setor, o que hoje a gente possibilita em termos de assertividade, de experiência final para o usuário, e no fim as pessoas ganham um tempo que é algo impressionante, tá? Isso se reflete com a pessoa podendo ter muito mais tempo para usar da forma como realmente importa para ela. São pessoas que tiveram afazeres domésticos, elas conseguem morar mais perto, elas conseguem ter um produto muito mais assertivo e sobra mais tempo para investir no estudo, sobra mais tempo para investir no próprio negócio, para passar com a família, e isso faz parte do futuro de abundância que a gente enxerga. Então, é um pouquinho do que a gente vem fazendo com os dados obtidos do nosso modelo de negócios. Legal. Obrigado pela citação de liderança. Acho que me considero um cara apaixonado, um empreendedor acima de tudo. Acho que a liderança é algo que é uma consequência, né, de tudo isso. E agradeço as suas palavras. Se puder influenciar positivamente algum outro empreendedor, alguém que queira fazer o bem para a sociedade. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que a gente está aqui para servir a sociedade, né? A gente não está para servir as nossas empresas ou muita gente acredita ainda que é uma questão meramente financeira. Eu entendo que a gente está aqui para servir a sociedade, trazer algo melhor. Enquanto você for relevante para a sociedade, isso vai fazer sentido. Eu acredito muito em um modelo altamente colaborativo. Eu acho que o futuro ele é muito menos concorrencial,
para ser muito mais cooperativo, colaborativo em todos os aspectos, tá? São empresas que colaboram, empresas de setores diferentes. E hoje é incrível a gente fazendo negócios com empresas do setor automobilístico, fazendo negócios com uma empresa como uma Uber, como uma Rappi, uma iFood, uma empresa de telemedicina. Mas eu nunca imaginei alguém do setor de moradia e a gente conseguir integrar vários modelos. E eu acho que isso o Vale do Silício provou, né, e acho que influenciou o mundo através da forma de pensar, da ousadia e da forma de pensar. Eu entendo que a gente tem um mundo brilhante em termos de como a gente pode cooperar entre empresas de diferentes setores, inclusive, e o que era concorrencial passa a ser muito mais colaborativo. E, de fato, a gente está aqui para servir a sociedade, trazer algo que impacte a vida das pessoas. E nós sempre imaginamos, né, em como é que seria possível melhorar a vida das pessoas, né, como a gente poderia transformar a cidade. Esse foi sempre a nossa preocupação, tanto que a gente nasceu com a missão de reinventar a cidade, a vida das pessoas na cidade, com o intuito de trazer um bem maior. Então, os prédios era simplesmente a forma de morar, era uma forma de expressar isso, era uma forma de colocar a nossa arte, né, em jogo e transformar a vida de pessoas. E no começo as pessoas criticavam, né? Pô, como é que alguém vai morar numa unidade compacta? Isso aqui não é bacana, tal. E para mim sempre foi uma questão do benefício que a pessoa poderia encontrar, de ganhar tempo, de poder ir a pé para o trabalho, de poder levar um filho à escola, de poder chegar em casa mais cedo, de poder ter mais eficiência econômica a ponto de investir no estudo, investir no trabalho, sempre foi o que a gente enxergou. E a inovação era uma forma de chegar lá, né, de a gente trazer maiores eficiências. Aí tem vários casos que a gente colocou, desde o carro compartilhado. Hoje os prédios vêm sem garagem, né, as pessoas compartilhando o carro. Então você imagina o que a gente gera de eficiência em termos de economia de carbono, de poluição, da gente não precisar ter um automóvel parado 90% do tempo, o que ele gasta para ser produzido. Então a gente consegue compartilhar bens, você consegue ter um prédio em que a pessoa pode morar mais reduzida, então você poluiu muito menos para produzir, você gasta muito menos recursos, e se ela precisar receber alguém algum dia, ela pode usar as áreas compartilhadas do prédio, não faz sentido nenhum ela carregar uma sala de jantar enorme que ela vai usar 2 vezes no ano, pagar IPTU, pagar recursos, aquilo ali custou uma fortuna em termos de poluentes, de detritos e tudo mais. Então são formas diferentes de pensar que de fato trazem uma grande transformação, as pessoas poderem se cuidar mais, pensar em longevidade, pensar em saúde, né? Isso está atrelado a mais tempo, mas também a forma como a gente concebe os empreendimentos. Então tudo isso a gente formou ao longo do tempo e chegou algum momento que a escalabilidade dessa produção, ela de certa forma está limitada, né? Uma empresa do mercado imobiliário, apesar de conseguir fazer um volume impressionante, ainda ela é limitada geograficamente, ela tem as suas dimensões ainda não tão abertas. Então a House é uma forma da gente escalar, né? De criar isso em uma escala muito maior, levar o modelo em forma associativa. Então a House hoje, esse ano, ela é a maior lançadora de imóveis do Brasil. Tá? A gente está falando de alguns bilhões de lançamento, sendo que a gente não tem um imóvel, a gente não tem um terreno, não tem um tijolo. Esse volume, essa força, ela é feita através de associações, através de um modelo de plataforma, do modelo de conseguir juntar o produtor com a demanda, sem que a gente necessariamente precise produzir, e a gente consegue levar a filosofia, a interação, o bem social a uma escala muito maior. Então é isso que a gente está produzindo, Matheus, e é muito legal você ver isso proliferando por todo o Brasil, tá? Isso que a gente está pregando aqui, que a gente está comentando, que faz sentido para uma cidade como São Paulo, a gente já vê em Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Manaus. Então, a gente está indo para todos os estados, para todas as cidades, e é muito legal você ver o poder de uma ideia, da tecnologia. Achei, eu queria saber, assim, a gente também está com negócio de economia compartilhada, e a gente tem os players, né, que já estão, né, atuando, né? Como que foi essa primeira barreira, principalmente com as empresas que alugam já, né, que alugavam já imóveis, né, apartamentos, essas coisas? Como que foi a entrada, a abordagem, né, de valor para o pessoal realmente comprar e começar a ir para o mercado?
Legal, Evânia, obrigado aí pela tua pergunta. Você quer saber qual foi a reação dos players que já estavam no mercado quando a gente entrou? Eu não entendi. Não, não, é a- mais assim, como que foi a estratégia, o go-to-market, né? Como que foi a entrada no mercado, né, que já estava teoricamente consolidado, de aluguel de residências, né? Qual que foi a visão, né, os valores que colocou para os clientes para realmente converter. Legal, obrigado, eu entendi. Então, da onde surgiu a visão, tá? Na Vitacom, a gente vende os apartamentos, na sua grande maioria, para investidores, tá? São pessoas que compram com o intuito de locar, já que as pessoas não estão querendo mais comprar o próprio imóvel, existem pessoas que têm capital que querem colocar o capital para trabalhar. Então, essas pessoas compravam o imóvel com o intuito de colocar ele para investimento, colocar ele para locação. E a gente percebeu que ninguém prestava um serviço à altura, ninguém cuidava de uma forma decente desse investidor, o que nos levou a enxergar uma oportunidade gigantesca de mercado. E eu busquei soluções no mundo inteiro. Eu fui desde Europa, Ásia, Estados Unidos, América do Norte como um todo, buscando soluções de alguém que pudesse prover esse serviço de locar as unidades, de prover a rentabilidade para aquele investidor e uma experiência incrível para o morador. Não encontrei absolutamente nada. Então a gente teve que começar um negócio primeiramente para atender o nosso investidor e nós começamos uma empresa num apartamento de 20 metros quadrados, tá? Com um apartamento sendo alugado pelo Airbnb para poder prover um serviço para o nosso morador. Então a gente decorou aquela unidade e foi alugar, a gente foi a mercado começando realmente do zero. E esse modelo começou a escalar de uma forma muito forte, tá? As pessoas, os investidores, todos precisavam dessa solução. O que tinha hoje, né, são imobiliárias, administradoras, muitas vezes pequenos gestores, eles não satisfaziam do ponto de vista de prestar contas, de ter uma plataforma digital que a pessoa pudesse enxergar aquele desempenho do imóvel, alguém que cuidasse e atrelando a distribuição e a tecnologia. Então, a necessidade nos fez criar um modelo novo para poder, primeiramente, atender essa deficiência de mercado. E daí a gente começou a escalar, crescendo inicialmente em São Paulo. Antes da pandemia, né, isso foi em março do ano passado, a gente estava apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro, e hoje são mais de 40 cidades. Né? Então a gente percebeu que essa dor, essa grande necessidade, essa deficiência dos modelos atuais, eles eram algo comum no Brasil inteiro, né? Você tem várias pessoas que não estavam bem atendidas ou sequer estavam atendidas, e a grande proposta de valor, que a gente chama da moradia por assinatura, é prover uma moradia flexível, tá? Hoje os modelos, você tem duas condições de morar, né? Ou você compra um apartamento, então é caro, tem burocracia, você precisa dispor de muito dinheiro, você tem que ficar imobilizado durante praticamente toda a sua vida. As pessoas compram um imóvel durante a vida inteira no Brasil, tem ITBI, registro, cartório, pagamento de uma série de taxas. As pessoas não estão muitas vezes dispostas a isso. 80% dos novos entrantes não querem mais comprar o próprio imóvel. E do outro lado, você tem uma experiência de locação, né, de contratos de 30 meses engessados, com bastante burocracia também, e as pessoas não tinham nada nesse interim que pudesse fazer sentido. Então, nossa grande proposta de valor foi prover uma moradia pronta para morar. Então, as pessoas não precisam se preocupar com nada, não precisa ligar na TV a cabo, ficar horas pendurado no celular, você não precisa gastar um dinheirão para poder deixar o seu apartamento pronto para morar. A gente cuida de tudo. É o que a gente chama de plug and live, né? Tá tudo pronto para morar. E nós permitimos a alocação flexível, né? Que a gente chama de moradia por assinatura. Isso quer dizer que a pessoa pode escolher por quanto tempo ela quer morar, ela não tem uma limitação, ela não tem prazos mínimos nem máximos, ela pode mudar o plano de assinatura conforme ela quiser, e isso foi uma grande conquista, principalmente em tempos de pandemia. Você imagina que uma pessoa pode morar em São Paulo, é a base dela, só que ela hoje pode morar 2 meses no Rio de Janeiro, ela vai trabalhar remotamente, ela pode conhecer a cidade, pode fazer network, pode fazer negócios, assim como ela pode passar 2 meses de Porto Alegre ou um mês de Florianópolis, ela pode mudar, por exemplo, para uma cidade de veraneio na baixa permanência, que é algo que está muito mais barato do que uma cidade de alta temporada. Então você vai ter novos formatos de moradia e principalmente as pessoas também mudam de vida, né? A gente tem várias pessoas que se separaram agora nesse período, outras pessoas se casaram, outras tiveram filhos, e a pessoa pode estar num apartamento menor, ela pode ir para um maior para suprir uma necessidade, ou ela pode fazer um downsizing também para um apartamento menor, caso, por exemplo, o seu negócio tenha sido afetado e ela quer gastar menos em IPTU, em condomínio,
e em aluguel, né? Então isso faz todo sentido. Então a nossa visão foi pensar de uma forma totalmente diferente do que o mercado vinha pensando até então, e muitas dessas premissas porque ninguém simplesmente tinha questionado, né? Por que tem que ser assim? Tem muita gente que fala que é a lei, que tem fatores assim assado, mas muita coisa é porque simplesmente ninguém tinha questionado até então, e a gente conseguiu fazer isso de uma forma incrível. E mais legal, a pessoa hoje ela aluga um apartamento da mesma forma como ela chama um Uber, tá? Você consegue alugar um apartamento por 12 meses, fazer um plano de assinatura com a mesma facilidade que você chama um Uber. Em menos de um minuto, eu entro na plataforma 100% digital, eu não preciso fazer visita, eu não preciso perder tempo. Eu faço uma alocação de 12 meses e eu posso mudar conforme a minha necessidade. Então é algo muito diferente, é algo que muitas vezes a gente tem que explicar. Essa é a beleza de modelos que ainda não existem, né? Acho que é o nosso grande prazer é não só melhorar algo, mas sim criar algo que ainda sequer existe. E tem sido incrível essa jornada, essa proposta de valor. A gente tem nossos clientes são realmente apaixonados pelo conceito, que já estão com a gente desde a fundação da empresa. Eles já mudaram de vida, já mudaram de apartamento algumas vezes, outros são adeptos a essa moradia flexível, de estar a cada momento em um lugar. Hoje, mais de quase 35 milhões de brasileiros trabalham através de plataformas, e a gente parou no tempo de ver a moradia ainda no tempo em que a pessoa tinha um emprego fixo durante a vida inteira. Então, esse é o futuro que a gente enxerga e tem se provado verdadeiro até então. Alexandre, boa noite, obrigado pelas suas colocações. Uma pergunta, talvez, de caráter mais pessoal do que ela está totalmente vinculada ao teu negócio. Eu sou aqui de Santo André do ABC e também trabalho no mercado imobiliário. Consegue ser disruptivo? No início da tua jornada, o que você acha que você pegou leve, que você podia pegar mais pesado, que o mercado ia aceitar? E no que você acha que lá no início você pegou pesado e não foi aceito? Que não foi, eu fui muito louco, fui muito disruptivo lá e não foi aceito. O que a tua jornada trouxe de experiência que você possa compartilhar conosco? Obrigado, muito prazer estar com você aqui. Obrigado, Gustavo. Realmente, acho que essa é a pergunta que vale muito para o empreendedor, né? Vale muito para quem está no mundo de negócios, que são os perrengues também, né? As dificuldades que a gente passa. Eu vou te falar que quando eu comentava que queria proporcionar uma moradia mais prática, menor, mais acessível, na verdade, o que estava na minha cabeça era democratizar essa moradia para o número de pessoas, era permitir que as pessoas pudessem morar num bairro mais nobre, a um preço mais acessível, e muitas vezes não era compreendido, né? Eu olhava assim, a opção da pessoa morar na periferia, ficar 5 horas no ônibus lotado, e falar que ela tem um apartamento talvez um pouquinho maior, independente de uma qualidade de vida horrível, de chegar a ver seus filhos acordados e por aí vai. E às vezes o pessoal falava, né, que aqui é uma kitnet, assim, o pessoal fala pra mim, né, que isso aqui era um flat, você que é do mercado imobiliário sabe que o pessoal tinha um trauma muito grande, né, então ninguém vai querer comprar porque isso aqui é flat. Eu não peguei essa época da crise dos flats, mas era mal visto, as pessoas estavam completamente traumatizadas. Falavam que era uma kitnet, que era algo de pobre, né? Falavam isso aqui ninguém vai querer morar, porque é uma coisa de pobre, e a minha visão era sempre pro lado de abundância, era outro tipo de visão. E isso foi muito criticado, mas eu continuei firme, pregando, eu estava na visão. E eu vou te confessar que as pessoas entenderam aquilo que eu estava tentando falar lá, o modelo que eu trouxe. Assim, vamos falar em mais escala, tá? Óbvio que você tem os forças movers, né? São as pessoas que entendem. As pessoas vieram a entender isso talvez no 20º prédio, lá para frente. Então, a jornada realmente é muito árdua, né? Para você plantar uma nova ideia, as dificuldades que você vai ultrapassar. Então isso talvez foi uma das grandes dificuldades, né? Mas assim, eu pego muito hardcore, eu sou um cara de estar muito presente, de atuar com muita força, não tem esse meio termo, não tá morno. Então, acho que poucas coisas eu me arrependo de ter feito muito leve. Acho que tem um aprendizado grande aí também na jornada empreendedora aqui no Brasil. Como diz o sábio, não é para amadores, mas é muito além disso, né? Você tem uma volatilidade, uma questão que envolve um mercado difícil de empreender, um mercado que é muito volátil, então você tem desde o primeiro impeachment,
presidente que entra, sai, lei que muda, fator cambial. Então, realmente, é um ambiente mais inóspito para empreender. E isso nos obriga a ser, de certa forma, mais incisivos, né? Quando o mercado abre, quando o mercado fecha, e acontece repentinamente. Então, há um ar revolto e você não se dá o luxo de ficar acomodado, nem de ter uma visão de longo prazo imutável, porque isso, o nosso mercado, o lugar onde a gente habita, não permite esse tipo de postura. Então, acho que um aprendizado foi que a gente tem que se mexer muito rápido. Você tem que ser sempre muito ágil, né? Você não pode ser transatlântico, você tem que ser sempre lanche, independente do seu tamanho, para poder fazer movimentos bruscos fora da necessidade do mercado. Não é todo mundo tem estômago para isso. Então, isso talvez foi um grande aprendizado ao longo da jornada. Mas acima de tudo, Gustavo, a paixão pelo negócio, que é o que vai drivar, né? Então, todas essas dificuldades vão vir, os problemas, é inevitável, vão vir momentos difíceis, momentos fáceis, empecilhos, pessoas que vão contra, organizações, às vezes instituições que impedem de progredir da forma como você gostaria. Você não tem muita paixão pelo negócio, pela ideia, pela visão, as pessoas acabam desistindo. E a grande maioria das pessoas hoje tem muito pouca tolerância à frustração, muito pouca tolerância ao fracasso, mas à dificuldade momentânea. E por isso a gente vê tão poucos empreendedores, tantas poucas pessoas chegam lá, porém a maioria delas desiste antes, né? Então, essa é um da lição, talvez, que eu poderia compartilhar humildemente um pouquinho que eu aprendi. Obrigado, Alexandre. Vou até fazer uma brincadeira. Parece que dizer não para você é um estímulo. Sim, sem dúvida. Isso também acho que é outra qualidade, tá? Quanto maior a força contrária, mais energia mais energia, o potencial cinético você ganha para poder ir adiante. Acho que essa é outra característica, né, que é a resiliência do empreendedor, que consegue ficar mais forte na adversidade, sem dúvida nenhuma. Isso é fundamental para quem tem algo a agregar para o mundo, né? Não importa o tamanho, mas é fundamental. Um abraço, obrigado. Eu que agradeço, obrigado pela participação. Obrigado, boa sorte aí, estou à disposição, tá? Obrigado, até mais. Um abraço. Está muito na transformação da moradia, tá? E falando hoje de 30 anos, hoje tudo é possível, na velocidade que a gente vem evoluindo, é difícil você fazer uma previsão. O que a gente tem, que é o nosso propósito, né, de reinventar a moradia da forma que as pessoas moram, isso não tem limites, né? A gente se representar, viver embaixo do oceano, qualquer característica, for a forma mais adequada, a gente vai lá, se for em outro planeta. Então isso vai evoluindo, mas o propósito em si de melhorar, impactar positivamente a vida da pessoa, enquanto a moradia, isso não muda nunca, né? A gente passou por uma transformação agora que foi bizarra em todos os sentidos, né? O consumo de serviços intra-casa cresceu da ordem de 500%. As pessoas passavam 12 horas, as pessoas passam 20 horas embaixo de um teto, tá? Qualquer que seja, escritório, casa, shopping, restaurante, e apenas aí 4 horas do dia em média no ambiente aberto, sem teto. A casa sempre estava 12, 13 horas, ela aumentou praticamente para as 18, 19 horas do dia, e a casa virou academia, restaurante, lugar de trabalho, lugar de convivência, e isso já faz parte de uma transformação que tem volta, né? Já tem uma transformação grande nessa importância de como é vista a moradia, ela ganhou uma importância no nosso dia a dia, que é algo fenomenal. Olhando daqui para frente, acho que isso só tende a exponencializar, ficar mais forte em termos de transformação. Acho que a gente nem começou a ver ainda os novos modelos. Isso é algo que está muito impregnado, né, na nossa cultura, casa que é casa, em
o sonho da casa própria, são alguns dos elementos que estão enraigados, mas podem ser transformados, né? Depois da preferência nacional dos brasileiros por carro zero, carro novo. Hoje você pega uma Ford indo embora do Brasil, né? Quando eu escrevi que as pessoas fazem São Paulo sem carro, quando eu escrevi o primeiro livro em 2012, parecia uma utopia. Você vê em 8 anos a gente tem a Ford indo embora do Brasil, o mercado automobilístico colhendo, de certa forma, por conta do menor uso, transformando os seus modelos para modelos de assinatura, de plataformas de mobilidade. E isso já é uma realidade aí num espaço de tempo muito curto. E o nosso sonho é limitado. Eu acho que a gente já está olhando para fora do Brasil, já estamos estudando outros países. Eu acho que a gente pode exportar aí uma forma de enxergar um mundo de tecnologia, de pensar no mundo inteiro. É óbvio que tem muito a ser feito, mas o tamanho do nosso sonho é gigantesco. Né? Podem estar a vida aí de milhões, por que não, de bilhões de pessoas. Tudo é possível quando você tem uma ideia, um sonho, quando você é persistente, principalmente quando você forma um time, né? Quando tem pessoas incríveis que se juntam a você. E acho que isso foi um privilegiado e um dos méritos de criar um time incrível, tanto na Vitacom quanto na House. E eu espero que a gente continue a crescer como visão, para um propósito, para um futuro melhor. Então, acho que essa é um pouco da nossa ambição, é tornar o futuro melhor, impactar positivamente a vida de milhões de pessoas, realmente reinventar a moradia. Queria agradecer demais, presidente, ainda para os agradecimentos. Queria agradecer a presença de vocês, essa agenda aqui, uma hora ao longo de uma segunda-feira. Espero ter contribuído um pouquinho com a visão, com um pouco da experiência. Estou à disposição. O meu LinkedIn, Alexandre Frankel, o Insta também, Ale Laffer. Eu costumo responder aí quando sobra uma brecha, para a gente poder trocar ideias, fazer contatos. Então, eu coloco aí a total disposição para a gente poder pensar juntos, pensar sobre o futuro, com esse grupo aqui, que com certeza tem muito a agregar. Uma vez, obrigado pelo convite. E se não tiver mais nada, a gente já se despediu. Se não, estou à disposição caso alguém tenha mais alguma pergunta ou alguma observação.